dia a todas, a todos. Bom dia, plateia que está aqui na Escola do Legislativo, no nosso auditório, no segundo andar. Bom dia também aos que estão nos assistindo pelo nosso canal do YouTube, Escola do Legislativo Rio. Eu gostaria de começar agradecendo ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Rodrigo Bacelar, ao nosso diretor-geral, Marcos Brito, também aqui ao nosso diretor Reginaldo Mendes, diretor da escola. Eu sou Adriana Mota, faço parte aqui da Escola do Legislativo, e a escola tem se dedicado há mais de 20 anos, né, uma escola que foi criada em 2001, a promover a qualificação, o aperfeiçoamento dos trabalhadores e das trabalhadoras do Legislativo, tanto aqui da nossa Assembleia Legislativa, que tem um número grande de profissionais, quanto dos 92 municípios, por meio das câmaras municipais, e também com algumas atividades de extensão, com cursos livres, cursos de curta duração, pós-graduação. Já vou dar um spoiler aqui para os profissionais da Alerj, que fiquem atentos, que em breve a gente vai estar lançando as turmas de pós-graduação. Vocês já receberam uma pesquisa, né, em que a gente levantou qual era o interesse. Esse interesse foi muito positivo, a gente tem bastante alunos interessados e alunas, então, em breve a gente vai estar lançando. Essa atividade hoje é uma atividade em colaboração. O professor Marcelo Santos traz para a gente um tema que é muito importante para a administração pública, e agora há pouco eu conversava com ele dizendo que esse é um tema que aqui, para nós do Legislativo, ainda é um tema novo, ainda é um tema sobre o qual a gente precisaria se debruçar mais. Por isso fica aqui também um convite para uma próxima oportunidade a gente ter uma atividade um pouco mais, com mais tempo para a gente se dedicar a conhecer o tema, né, de governança e compliance na administração pública, e certamente o professor Marcelo é super qualificado para trazer esses conhecimentos para nós, né, como professor doutor, que atua na pós-graduação da Universidade Estácio, que já tem também uma parceria aqui com a escola. Então, para nós é uma alegria recebê-lo, professor, e eu vou passar a palavra sem mais delongas para que vocês possam aproveitar bastante esse encontro hoje. Já lembrando que as pessoas que estão aqui na escola, que fizeram a inscrição, que estão aqui no auditório, vão poder receber o seu certificado, e quem está nos assistindo no canal do YouTube, tem um link, ao final da atividade, vocês entram nesse link, mandam seus comentários, mandam seus dados, e aí a gente pode, então, certificar quem também assistiu pelo modo híbrido, certo? Então, estaremos todos certificados e certificadas, e com o nosso conhecimento aí ampliado pela nossa palestra de hoje com o professor Marcelo, a quem eu agradeço muito a oportunidade. Obrigada, professor. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade que a Escola do Legislativo está nos dando de conversar um pouco sobre um tema que ainda é novo, é incipiente, pelo menos na administração pública, apesar da iniciativa privada já trabalhar com compliance, já trabalhar com governança. O mercado ele cada vez mais exige certificações, a eficiência, a busca por resultados, né, preocupação com a sustentabilidade, com o meio ambiente, com as pessoas, com o social, com o planeta. A administração pública ela ainda está no momento de ensaio desses institutos. Então, primeiro, quero agradecer aqui ao presidente da escola, a toda a Assembleia Legislativa, ao Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro como um todo, a minha querida Maristela, foi minha aluna lá no programa de pós-graduação em Direito Estrito Sensu, mestrado. Tivemos a oportunidade de publicar um trabalho em conjunto e fazer a apresentação da temática. Agradeço aqui os participantes, a doutora advogada, a nossa querida Márcia Cristina Musa, que recebeu o meu convite para participar, está aqui presente conosco no auditório. Agradeço ao professor Augusto, que é professor também do programa de pós-graduação em Direito Estrito Sensu, e participa aqui presencialmente conosco, e já faz parte, né, da família da Escola do Legislativo, e a presença da minha esposa, Karen Carácio, que também recebeu o meu convite, prontamente aceitou e está aqui comigo para assistir essa apresentação. Espero aqui que eu atenda a expectativa de todos. Eventuais dúvidas vocês podem reportar, e aí, na medida do possível, eu vou esclarecendo aquilo que estiver no meu alcance. A doutora Adriana já fez a apresentação. Eu faço parte do corpo de professores da Universidade Estácio de Sá, sou coordenador de curso
na graduação de Direito e também professor permanente do programa de pós-graduação estrito sensu em Direito da Universidade de Estácio de Sá. Participo das disciplinas da pós-graduação lato sensu, especificamente na disciplina Licitações e Contratos Administrativos, e converso com várias pessoas que estão no contexto da administração pública e também na iniciativa privada para compreender um pouco mais da temática. No ano passado, eu publiquei um livro que trata especificamente do compliance e da governança na administração pública direta, que é o grande desafio, né, quando você analisa a administração pública indireta, especialmente aquelas empresas públicas estatais que atuam em regime concorrencial, é mais fácil você identificar a aplicação desses institutos, porque, de certa forma, elas estão atuando no mercado, conhecem um pouco do cenário econômico, na qual elas vão desenvolver ali e oferecer a atividade que é o objeto da estatal, mas na administração direta isso não é tão simples, é um pouco mais complexo, porque a administração pública direta, além dela regular, né, ela precisa se autorregular. E a grande dificuldade é a autorregulação, né? Você criar regras, você criar políticas em que você, de certa forma, vai impor controles à sua própria ação administrativa. A administração pública, que para quem já estudou um pouco do direito administrativo, sabe que o administrador público ele goza do poder discricionário e ele está inserido no processo de tomada de decisão. E, por vezes, ele vai ter que fazer escolhas, e essas escolhas não são escolhas baseadas exclusivamente nos seus interesses privados ou no interesse de determinado grupo. Essas escolhas elas devem ser pautadas e ter como parâmetro o interesse público. Então, a grande distinção, e aí para a gente já começar aqui a introduzir a temática do compliance e da governança na administração pública direta, está relacionada à finalidade da atuação da administração pública. Na esfera privada, você tem o empresário, você tem a sociedade, você tem a empresa que se volta para o mercado. E a finalidade, o que ela busca no final das contas é um resultado financeiro. Então, todos os interessados ali buscam um resultado, de certa forma, resultado esse que tem natureza econômica. Quando a gente olha para a administração pública, esse resultado, o fim a ser atingido é o interesse público. Então, toda a ação administrativa ela será pautada no interesse público. Como que surge o conceito de compliance no ambiente empresarial, no ambiente comercial, no ambiente econômico, no ambiente societário, das grandes companhias norte-americanas e das grandes companhias inglesas? Isso resulta da identificação do mercado, de várias práticas fraudulentas, contábeis, geralmente de naturezas contábeis, que afetavam o interesse de grupos minoritários ou dos acionistas minoritários. Então, você tem uma cadeia de stakeholders, que são os potenciais interessados, e de shareholders, que são os acionistas. Os acionistas que eram majoritários, eles teriam mais possibilidade de interferir no processo de tomada de decisão, já os acionistas minoritários eles não tinham essa capacidade de interferir mais diretamente no processo de tomada de decisão. E as grandes empresas, elas se valiam da teoria da agência, elas contratavam uma pessoa, delegavam o poder a essa pessoa para que essa pessoa tomasse decisões para defender os interesses dessa empresa. Então, seria o exemplo, estou precisando de um advogado, não quero advogar em causa própria e contrato o professor Augusto para defender os meus interesses. Então, eu vou transferir para o professor Augusto determinados poderes para que ele atue em meu interesse. Então, é uma relação que eu tenho que estabelecer com ele de confiança. Eu preciso acreditar no professor Augusto a confiança para que eu tenha certeza que, no final das contas, ele está defendendo aquilo que me interessa. Porém,
se o professor Augusto ele se exceder, ele extrapolar os limites que eu der a ele vai estar desviando a finalidade da atuação dele, porque ele deveria atuar em favor do meu interesse e passou a atuar em favor de outros interesses. Tá? Aqui é só um exemplo, claro que o professor Augusto é um excelente advogado, ele sempre vai estar em busca do interesse do seu cliente. No ambiente empresarial, numa grande empresa, numa grande companhia, excluindo aquelas empresas que têm natureza familiar, ou o microempresário, pequenas empresas, necessariamente eu vou ter que eleger alguém para atuar em defesa dos meus interesses. E aí você tem uma série de administradores, conselho fiscal, acionistas, pessoas que não vão participar diretamente do processo de tomada de decisão, mas que dependem do processo de tomada de decisão para que os seus interesses sejam efetivados, sejam consolidados. E aí, portanto, há uma preocupação de quem é essa pessoa que eu estou colocando para defender os meus interesses. Não pode ser qualquer pessoa e é necessário que haja um sistema de controle e de fiscalização para identificar se essa pessoa que está agindo em interesse, na defesa do interesse da empresa, de fato, ela está cumprindo aquele compromisso que ela assumiu. Então, são estruturadas dentro da organização, são estabelecidas dentro da organização uma série de políticas de natureza institucional, são estabelecidos na organização os valores que compõem essa organização e são estabelecidas também determinadas regras específicas que recaem sobre essa organização, sem falar das leis, né, que repercutem no processo também decisório e no objeto direto daquela empresa. Então, aqui a gente começa a compreender o compliance dentro do contexto empresarial. Esse é o primeiro passo. Porque não adianta eu pensar o compliance na administração pública sem entender a origem do compliance. Pensar a governança na administração pública sem entender a origem da governança no ambiente empresarial. Então, no ambiente empresarial, é muito mais interessante eu ter um corpo diretivo que discuta, que debata, que ouça as angústias dos seus consumidores, daqueles que utilizam os seus serviços, para melhor definir o negócio, né, com a matriz do negócio, criar um planejamento estratégico que seja viável e que, de fato, dê um resultado financeiro positivo para os acionistas. Pensem em vocês. Se você, em algum momento, quer investir em ações, qual é a expectativa que você tem? A expectativa é que você invista nessa ação ou em determinada ação e, em contrapartida, você tem um resultado financeiro. Se, eventualmente, você identifica que aquela empresa ela não segue determinados valores, ela não atende determinados requisitos e que existe um risco muito alto de você investir e não ter um resultado financeiro, você não vai querer investir o seu capital. E aí, isso tudo está dentro de um contexto empresarial. Quando a gente olha para a administração pública, talvez você fale assim para mim, Marcelo, mas o que o compliance e o conceito de governança que estão lá no ambiente empresarial, no ambiente comercial e societário, tem a ver com a administração pública? Bom, primeira coisa, a gente precisa levar em consideração que eu não estou falando do acionista, eu não estou falando do conselho diretivo, do conselho fiscal, que está inserido dentro de uma companhia. Eu estou falando agora da administração pública. A administração pública, você pode falar do poder executivo, você pode falar do poder legislativo, você pode falar do poder judiciário. São pessoas que estão inseridas dentro de um contexto em que engloba o interesse da coletividade. Sabemos, e aí entre algumas discussões que fizemos em aula, Maria Estela levantava, mas professor, existem alguns interesses que acabam preponderando. De fato, quando a gente fala em interesse público, a pergunta é, qual é o conceito de interesse público? Primeira coisa, eu preciso compreender que o conceito de interesse público é um conceito jurídico indeterminado. E aí, professor Augusto está aqui, professor de Direito Administrativo, se eu estiver errado, pode me corrigir.
Então, significa dizer que eu preciso apurar, diante de uma situação concreta, se determinados parâmetros referenciais e justificativas se adequam a uma concepção de interesse público de acordo com as circunstâncias fáticas daquela situação concreta, daquele caso concreto, daquele caso específico. Então, não dá para eu pensar num único conceito de interesse público que seja aplicado a toda e qualquer situação. E, portanto, é preciso desenhar para cada instituição quais são os interesses que preponderam na atuação daquela instituição, e sempre levando em consideração que o referencial será esse conceito de interesse público que é indeterminado, mas que precisa, de certa forma, ser apontado e justificado. Ou seja, preciso descrever as razões para demonstrar por que determinado interesse vai preponderar sobre outro interesse. E aí, essas razões, as justificativas, a motivação do processo de tomada de decisão pode ser apurado de acordo com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da adequação e da necessidade. Claro que levando em consideração os valores estabelecidos na Constituição. Então, esse é o desenho que eu vou enxergar no campo da administração pública, seja no poder executivo, seja no poder legislativo, seja no poder judiciário. Evidentemente que o poder judiciário, o juiz, ele vai ter que tomar uma decisão quando ele estiver diante de um litígio. E aí, quando ele vai tomar a decisão diante de um litígio, ele vai levar em consideração aqueles fatos que estão inseridos no contexto daquele litígio. O que argumentou a defesa, o que argumentou a acusação, quais são os interesses em jogo, e muitas vezes ele não deve olhar, de certa forma, para fora do processo, porque a decisão dele vai, muitas vezes, em regra, né, ser uma decisão com efeito interparte, e não necessariamente um efeito erga omnes. Excepcionalmente, você pode ter algumas decisões judiciais que tenham um efeito erga omnes, ou seja, um efeito contra todos, uma eficácia de natureza pública, e, nesse caso, ele tem que ser um pouco mais cuidadoso, e aí, portanto, analisar as consequências da sua decisão. A Lei 13.655 de 2018 alterou a lei de introdução às normas, às normas de direito brasileiro e especificamente fez referência ao princípio do consequencialismo, ou seja, o juiz deve analisar, no caso concreto, as possíveis consequências da sua decisão. Se isso vale para o juiz, isso também vale para o Poder Executivo, vale para o decisor. Aqui você vai se deparar com várias pessoas que fazem parte da administração pública, mas que talvez não tenham a prerrogativa, diríamos a prerrogativa, porque na administração pública cada agente tem uma prerrogativa especificada na lei. Você vai se deparar com alguns agentes que gozam da prerrogativa de fazer escolhas, de tomar decisões. Então, quando você pensa aqui na escola do Legislativo, quais são os cursos que vão fazer parte do nosso cronograma semestral? Alguém vai ter que fazer uma escolha. Quais são os temas que devem ser escolhidos? Quais são os temas que devem compor o nosso programa de estudo? Quais são os assuntos? Quem são os professores? Será que é interessante chamar o Marcelo ou não é interessante chamar o Marcelo? Será que é interessante chamar o professor Augusto ou não é interessante chamar o professor Augusto? Então, você vai estar diante de um cenário que pessoas terão que tomar decisão. E aí, da mesma forma, essas decisões precisam ser justificadas, precisam ser motivadas e levar em consideração o parâmetro do interesse público. Essas são algumas referências que vocês precisam identificar quando se fala de governança e compliance na administração pública direta. Percebam que o cenário que a gente identifica na iniciativa privada é diferente do cenário que a gente identifica na administração pública. O cenário da administração pública me parece ser mais complexo, porque você não tem como definir determinados interesses de forma tão clara, tão objetiva. Só vou conseguir definir isso numa situação concreta, de acordo com os interesses que estão em jogo e verificar qual é aquele que vai preponderar. Já na iniciativa privada, você sabe que o resultado que se busca é o lucro.
resultado financeiro. Ah, Marcelo, mas a empresa ela tem que tomar suas decisões amparadas no princípio da função social da empresa. Sem dúvida, né? Hoje vocês têm aí, não sei se alguém já estudou o tema ESG, a empresa ela tem que olhar para o ambiental, para o social e para a governança. Ela não pode pensar somente no lucro. A teoria do triple bottom line. Eu preciso levar em consideração, sim, o lucro, profit, mas eu preciso olhar para o social, o social, e eu preciso levar em consideração planeta, planet. Então, profit, planet e social. E people, né, que são as pessoas. Por isso que a teoria do triple bottom line, que serve de referencial para os valores que são cunhados lá no ESG. E as empresas cada vez mais precisam se adequar a esses princípios, a essas teorias, porque por mais que você não tenha uma exigência estabelecida na lei, você tem uma exigência que é imposta pelo mercado. Então, se vocês perguntarem assim, Marcelo, a minha empresa precisa ser ESG? A minha empresa precisa seguir os referenciais do triple bottom line? Não, isso é uma questão de escolha. Só que, se você não seguir esses princípios, esses valores, esses conceitos, provavelmente você vai ficar fora do mercado. Ou você não vai ter o mesmo valor econômico, a mesma credibilidade do que essas empresas que têm lá esses referenciais bem estabelecidos, que são apontados, que negociam em bolsa, e isso vai gerar um ganho reputacional. A imagem reputacional da empresa é valorizada. Então, significa dizer que você pode fazer a escolha. Ou você segue, ou você não segue, porque deve-se levar em consideração que tudo isso que eu estou falando aqui tem um custo financeiro. Vale a pena você investir? Então, para quem está terminando a faculdade, ou quem saiu da faculdade recentemente, para aqueles que já são advogados, será que vale a pena hoje alugar uma sala, comprar uma sala, ou utilizar um escritório compartilhado? Você tem que fazer escolhas. Só que isso está no plano da sua autonomia, está no plano da sua faculdade. Se você vai utilizar um escritório particular, que você alugou, se você vai comprar uma sala, ou se você vai se valer de um escritório compartilhado, isso não vai afetar a minha vida, não vai afetar a vida do professor Augusto, não vai afetar a vida da doutora Maria Cristina, não vai afetar a vida da Karen. Isso vai afetar diretamente o meu negócio, o meu interesse. Então, cabe eu fazer uma análise financeira, verificar os riscos do investimento e ver se vale a pena ou não. Então, vale a pena criar uma política de ESG na minha empresa? Depende. Você vai analisar, porque nem toda empresa será viável, justamente por conta do custo econômico. É interessante seguir esses referenciais do triple bottom line? Depende. Minha empresa vai implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU? Depende, porque você vai fazer matemática. Né? Os direitos, e aí quando a gente olha para a administração pública, pensem na seguinte concepção: os direitos custam dinheiro, e a administração pública ela tem um orçamento limitado. Por isso que eu falo do processo de tomada de decisão. Escolhas trágicas terão que ser feitas, e serão feitas, porque diante da situação concreta, um interesse ou outro interesse irá preponderar. Eu preciso verificar, para analisar a legitimidade da escolha pública, quais foram as razões, ou diríamos juridicidade, né? Porque além da legalidade, nós estaríamos avaliando a legitimidade. Até que ponto, de fato, é razoável que aquele motivo, aquela justificativa, se encaixe para essa situação concreta. Quais foram os fatores que levaram a essa decisão? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando se fala em governança pública ou governança privada, quando se fala em compliance ou em compliance público, eu estou olhando o meu objeto de análise, e aí para ficar claro, né, até porque a gente tem que se valer de uma metodologia científica, o meu objeto de análise é o processo de tomada de decisão. Então, o meu objeto de estudo, no livro que eu publiquei, na tese que eu escrevi, nas apresentações que fizemos, nas conversas que eu tive com a Maria Estela, o nosso objeto de análise não era propriamente
o compliance, ou propriamente a governança, e sim o ambiente de tomada de decisão. E nesse ambiente de tomada de decisão, quando a gente olha para a administração pública, quem tem o poder de tomar a decisão? Se a partir do princípio que o poder emana do povo, todos têm o direito de participar desse processo decisório. Então, significa dizer que é necessário que instrumentos sejam criados para que eu, assim como vocês, possam interferir no processo de tomada de decisão no âmbito da administração pública. E ainda mais se falando em administração pública direta, que é uma instituição ou que é um desenho institucional que vai estabelecer regras, que vai regular o mercado e que também deve se autorregular, porque senão você teria um cenário de disparidade de armas. Como que o regulador, aquele que me impõe regras, ele não impõe regras para ele? Isso geraria um desequilíbrio, né? Você teria aqui um desenho institucional assimétrico. A ideia de supremacia do interesse público, ela já vem sendo rebatida há algum tempo. E aí também aqui faço referência ao professor Augusto, que estuda o direito administrativo, e os administradores, os administrativistas contemporâneos, eles vão rebater a ideia de supremacia do interesse público, que muitas vezes o interesse privado ele se sobrepõe ao interesse público. Porque, do contrário, eu estaria muitas vezes, no estado de sujeição. O ser humano, você, na condição de pessoa, é dotado de autonomia. É o que vai diferenciar você desse objeto. O objeto, a coisa se diferencia da pessoa, porque a pessoa tem autonomia. Ela pode fazer escolhas. Todo sujeito de direito é considerado pessoa? Sim ou não? Todo sujeito de direito é considerado pessoa? E aí, antes que vocês me façam a pergunta, eu estou fazendo a pergunta para vocês. Todo sujeito de direito é considerado pessoa? É ou não é? E aí, Maristela? Sim ou não? Claro que não. E por que não? Porque você tem o sujeito de direito que não adquiriu personalidade. Só pode ser pessoa aquele que adquiriu personalidade jurídica. O nascituro, segundo a teoria que prevalece lá no direito civil, ele, ao ser concebido, já teria adquirido personalidade jurídica? Então, ainda prevalece o entendimento que não. Seguindo lá a teoria natalista, a aquisição da personalidade jurídica da pessoa natural se dá a partir do nascimento com vida. Se eu constituir uma sociedade e não regulamentei, ou melhor, não cumpri as formalidades estabelecidas na lei para instituir aquela pessoa jurídica, essa pessoa jurídica será uma sociedade despersonificada. Porque para a aquisição da personalidade jurídica da pessoa jurídica, é necessário que faça o registro dos seus atos constitutivos. A sociedade irregular é sujeito de direito? Ainda não foi feito o registro. É ou não é? Professor Getúlio. A sociedade que não fez o registro dos seus atos constitutivos, apesar dela não ser considerada pessoa, ela pode ser compreendida como sujeito de direito. Inclusive, para questões de natureza obrigacional. A massa falida é pessoa? Não, mas é sujeito de direito. O patrimônio do casamento é pessoa? Não. Então, você vai ter, nas relações jurídicas, você vai conseguir identificar situações em que você vai estar diante da pessoa constituída, porque tem personalidade jurídica, e você vai estar diante do sujeito de direito, que não tem personalidade jurídica. A discussão em torno dos animais. Fazendo referência aqui ao professor Peter Singer. O que há em torno da discussão dos direitos dos animais? Os animais, eles seriam propriamente coisas ou eles seriam sujeitos de direito? Se eles são sujeitos de direito, eles são pessoas? É só para demonstrar para vocês que nem todo sujeito de direito será considerado
pessoa. E por que eu fiz essa referência? Simplesmente para dizer para vocês que a autonomia reconhecida pelo direito, ela está no plano da personalidade. A autonomia que eu tenho para fazer as minhas escolhas, assim como uma empresa, uma pessoa jurídica de direito privado, tem para fazer as suas escolhas, será pautada nos seus interesses pessoais. Não sei se tem algum flamenguista aqui. Mas vamos imaginar que aos 45 minutos do segundo tempo, Augusto, aos 45 minutos do segundo tempo, final de campeonato, o Flamengo pode ganhar o título mundial. O atacante do Flamengo vai lá e faz o gol de mão. Você viu, mas o juiz deu o gol. O que você faz? Você vai procurar a CBF, as organizações que regulam o futebol, o tribunal que cuida lá das matérias de esporte, de esportivo, ou você vai ficar na sua e vai comemorar o título? E aí, Augusto? Pois é, aqui é só para mostrar para vocês o que é o compliance na iniciativa privada. O compliance e a governança na iniciativa privada é uma questão de escolha. Ou você quer, ou você não quer. Muitas vezes você não quer porque custa caro. Muitas vezes você não quer porque é controle. Muitas vezes você não quer porque é problema. O cara do compliance, ele é chato. É aquele cara que vai mandar você apagar a luz se você deixar a luz do banheiro acesa. É o cara que vai mandar você economizar papel. O compliance é aquele que fala para você colocar o cinto de segurança. Para quem tem carro aqui, se você não colocar o cinto de segurança, os carros mais novos, vai ficar apitando. E aquele barulho é um barulho chato. Aquele barulho, aquele sinal que aparece para você é o compliance. Quando você tem na tela do seu painel um comando para você colocar o cinto de segurança, esse comando é o compliance. Não confundam compliance com auditoria, porque muita gente fala, pô, Marcelo, mas a gente já tem auditoria. A auditoria é o guarda de trânsito. É o cara que vai te multar porque você está sem cinto. Significa dizer, tem um exemplo aqui, um caso concreto. Eu tinha ido a um Comped em Brasília, e aí tinha ido com o Abel Rafael, encontramos lá um amigo o Abel Rafael é um amigo que fez mestrado comigo, um amigo muito querido, e nós encontramos lá um almirante, estava aposentado, um cara disciplinado, né, muito preocupado com as regras, enfim. E aí ele colocou no volante do carro dele escrito farol. Eu não entendi por quê. Eu falei, por que esse negócio aí no teu volante? Ele é compliance. Porque tinha recentemente, eles editaram uma lei recente que os carros nas rodovias federais precisavam estar com os faróis ligados. E em Brasília, a maioria das rodovias são federais. Então, para ele não correr o risco de eventualmente ser multado, ele colocou lá farol. Porque ele entrava no carro, via aquele negócio no volante do carro e ele ligava o farol. Ele estava sendo compliance. Para não correr o risco de ser multado. E aí o guarda do trânsito que iria aparecer diante dele seria a auditoria. Então, quando você tem uma auditoria interna ou externa, essa auditoria ela vai para apontar o erro. Ela tem muito mais um caráter opressivo, enquanto o compliance ele tem um caráter preventivo. Para você evitar os riscos, claro que evitar os riscos é quase que impossível, né? Fazendo referência aqui ao professor Ulrich Beck, vivemos numa sociedade de risco. Se vocês perguntarem para mim, Marcelo, aqui estamos correndo algum risco? Estamos. Pode entrar alguém aqui armado, não sei, né? Furou lá a segurança, esse teto pode cair. O risco ele é inerente à vida em sociedade. Então não há como eliminar o risco. Existe sim a possibilidade de você
mitigar os riscos, reduzir os riscos. Ah, Marcelo, quer dizer que todo dia, quando eu saio para trabalhar, eu estou correndo risco? Tá. Ah, mas se eu estiver em casa dormindo, eu estou correndo risco? Sim, também tá. Você vive num cenário de riscos. E aí, claro que você, identificando os riscos, você pode criar mecanismos para minimizar esses riscos. E quando se fala de compliance, existe uma relação direta com os riscos. Porque o compliance não deixa de ser um sistema para mitigar riscos. Porém, é necessário fazer um mapeamento de riscos. Então, o primeiro passo que você vai enfrentar para implementar um sistema de compliance, fazer um mapeamento de riscos. Você tem que saber como que funciona a sua organização, quais são os processos, quais são as partes que dialogam com você, quem você está contratando. Não sei se vocês acompanharam recentemente o caso da Salton, em que parece que eles contrataram uma empresa e foi descoberto que essa empresa se valia lá de mão de obra escrava ou condições análogas de escravos. A Salton teve alguma atuação direta nesse fato? Ainda que ela não tivesse uma atuação direta, que ela tivesse respeitado todos os valores institucionais, as políticas institucionais, as leis estabelecidas, ela falhou. Ela falhou no due diligence, que seria verificar a reputação de todos aqueles que se relacionam com ela. Então, quando a Karen me conheceu, ela queria saber onde eu morava, quem era meu pai, quem era minha mãe, se eu era uma pessoa de boa família, quanto que eu ganhava, para ver se valia a pena, se era interessante ou não. Ou seja, o que ela estava fazendo? O due diligence. A gente conversou, ela identificou a possibilidade de confiar em mim, ainda assim que ela assumisse determinados riscos, mas ela tentou ali, naquela conversa, reduzir os riscos. Então, será que esse cara vai me agredir? Será que a gente não vai ter condições de viver bem? Enfim, você vai mensurar e verificar se vale a pena investir ou não. Então, todo relacionamento, você, pelo menos em tese, né, você não deve entrar de cabeça, você deve verificar, né, com quem você está lidando, com quem você está conversando, quem são essas pessoas que fazem parte do seu ambiente social. Porque depois, quando o leite estiver derramado, você pode ter uma repercussão na sua esfera pessoal por conta de um ato de terceiro. E você vai ter que explicar, e aí tem todo um esforço para você manter a sua imagem reputacional. Então, o compliance ele também vai nessa direção para evitar qualquer dano à imagem reputacional da empresa, à imagem reputacional da administração pública. Porque eu, na iniciativa privada, só vou contratar com o Estado se eu tiver a garantia que eu vou receber pelo serviço que eu ofereci ao Estado. Se eu tiver certeza que essa pessoa que está me contratando, ela não está envolvida em atos criminosos, fraudulentos, porque, de certa forma, se algum fato for constatado no futuro, isso vai afetar a minha imagem reputacional, a imagem da minha empresa. A pergunta é, se você tem um Estado, uma administração pública que não é confiável, que não tem um sistema de compliance, que não analisa riscos, que não sabe dos seus processos, que não sabe da sua missão institucional, você vai contratar com essa pessoa? Você vai fugir dessa pessoa? Significa dizer que, se não há um investimento em sistemas de compliance, em decisões, e aí a implementação de um projeto de governança pública, você vai ter um afastamento da iniciativa privada em relação ao Estado, e não uma aproximação. Isso é ruim sob dois aspectos. Primeiro, sob o aspecto do desenvolvimento e sob o próprio aspecto da tomada de decisão. Porque esse decisor, quanto mais afastado ele estiver da sociedade, a tendência dele ser mais arbitrário. Ele decide de acordo com as suas convicções.
aqui eu tentei trazer para vocês um apanhado geral. É claro que, assim, Marcelo, tudo isso, o compliance na administração pública significa o que você está falando? Não. Significa isso e muito mais. A gente precisa aprofundar a análise sobre a aplicação do compliance na administração pública, especialmente na administração direta, porque há uma série de desafios que teremos que enfrentar, e um deles seria a redução do espaço de tomada de decisão, a redução do poder discricionário. E perder poder não é para todo mundo. Reduzir a possibilidade de tomar a decisão não é para todo mundo. Então, quando o seu filho fala para você que ele vai sair, vai numa festa, vai numa balada, né, na casa de um amigo ou num evento, ele sai de casa meia-noite, você fica preocupado. E você tem duas opções. Ou você fala que ele não vai sair e impede ele de ter uma relação social, socializar, saber o que é a vida, né, dos riscos, e ele ter a possibilidade de tomar as suas próprias decisões, ou você cria mecanismos de controle para que ele possa agir dentro da autonomia dele, só que uma autonomia controlada. Você vai colocar lá um GPS no telefone, você vai pedir para ele te mandar mensagem de 1 em 1 hora, você vai querer conhecer os amigos dele ou dela para evitar, ou melhor, para reduzir os riscos, porque o ambiente de risco vai existir, ainda que ele tenha que ficar em casa. Sei, de repente um criminoso invade a casa, cai um avião sobre a casa, o risco ele vai existir. Eu falei que o risco é inerente à vida em sociedade. Não tem como a gente eliminar. Risco zero não existe. O que existe, sim, é uma diferença entre risco e incerteza. Risco é uma coisa, incerteza é outra. Isso não está bem claro na ISO 37701. O ambiente empresarial, eles têm uma concepção um pouco diferenciada da ideia de risco e incerteza, mas, teoricamente falando, a incerteza é o desconhecido. É aquilo que eu não sei. Agora, quando eu falo de risco, eu conheço a possibilidade de algo acontecer, porém eu posso falar, bom, não vai fazer diferença acontecendo ou não. Eu quero suportar esse risco. E cuidado, quando eu falo em risco, eu não estou simplesmente dizendo que o risco é ruim. O risco ele pode ser negativo e ele pode ser positivo. Vão ter situações que eu quero assumir o risco. Vamos viajar para a Turquia e andar de balão? Andar de balão é um risco positivo ou seria um risco negativo? Bom, para mim vai ser um risco positivo, porque eu quero ver a paisagem, eu quero aproveitar, eu quero me divertir, quero conhecer pessoas, mas, por outro lado, você pode ver pelo risco negativo. Não vou colocar a minha vida em risco, não vou pular de asa delta, não vou pular de paraquedas, porque é um risco que eu não quero assumir. Então, você tem um risco que é aceitável, o risco não aceitável, o risco tolerável. Tudo isso você vai estudar, você vai analisar na perspectiva do risco e tem uma relação direta com compliance. Então, eu estou trazendo aqui para vocês uma questão que não é simples. Pensar o compliance não é algo fácil, não é algo simples, é algo extremamente complexo. Demanda estudo, análise, pesquisa, questionários, e é preciso conhecer o ambiente. Vamos imaginar, talvez alguns aqui já saibam, no município do Rio de Janeiro nós temos um decreto que fala do programa de integridade. No estado do Rio de Janeiro existe um projeto de lei que trata de programa de integridade. Ter uma lei, um decreto ou qualquer regulamento que fale de programa de sistema de compliance ou de programa de integridade, por si só não é suficiente, porque aquilo ali é um texto. Eu preciso colocar em prática. E a pergunta é, instituir um sistema de compliance na administração pública é uma faculdade, assim como seria para a empresa? Eu citei aqui o exemplo do gol de mão. O Flamengo fez, o jogador foi lá e fez o gol de mão. Eu vou procurar o juiz ou não? Eu quero ter um compliance aqui ou não? Eu posso fazer a escolha, porque eu estou falando de autonomia privada. Agora, quando você olha para a administração pública,
Eu não posso me valer da autonomia privada, porque o ambiente de tomada de decisão ele está pautado no conceito de poder discricionário e que não equivale à liberdade absoluta e plena. Significa dizer que o processo de tomada de decisão na administração pública ele deve ser fundamentado com base nos valores constitucionais. E me parece, a conclusão que eu vou chegar na minha tese, que existe um dever da administração pública em implementar sistemas de compliance. Se não há um sistema de compliance no âmbito da administração pública, estamos num cenário de estado de inconstitucionalidade das coisas. Se não há uma gestão por governança na administração pública, estamos diante de um cenário de inconstitucionalidade das coisas. Já há ação civil pública, a Michele conversou, não sei se vocês estavam presentes na uma das reuniões do grupo de pesquisa, eu coordeno um grupo de pesquisa que é chamado Democracia, Governança Pública e Compliance. Nos reunimos quinzenalmente através do sistema Microsoft Teams e discutimos algumas questões relacionadas à administração pública, sem verdades absolutas, é um ambiente de reflexão, de diálogo, de consenso, mas uma das integrantes do grupo, ela é promotora de justiça, ela falou que teve uma demanda lá, uma ação civil pública, que a proposta era implementar um sistema de compliance em determinado município. Ah, Marcelo, já sei, talvez alguém esteja pensando, essa ideia de compliance, ela só existe para combater a corrupção, é ou não é? Essa ideia de compliance só surgiu por conta do mensalão, é ou não é? Não é. Compliance não é combater o crime. Compliance não é combater a corrupção. Compliance é tomar decisões eficientes, fazer escolhas, e aí no ambiente da administração pública, dentro da concepção do princípio da boa administração. Um princípio já consolidado na União Europeia, a Carta de Nice, no artigo 41, traz o princípio e aí se enquadra como direito fundamental à boa administração, e que me parece que faz parte também do nosso ordenamento jurídico, dentro dos princípios que compõem a administração pública, sejam eles expressos ou implícitos ou expressos, nós teríamos ali o princípio da boa administração pública, inclusive dentro de uma concepção de direito fundamental. Há aqueles que vão criticar esse posicionamento, vão dizer, não, direitos fundamentais são somente aqueles que estão elencados no artigo 5º da Constituição, e outros diriam que sim, poderíamos enquadrar dentro do elenco dos direitos fundamentais. A professora Vanice Lírio do Vale, que foi secretária de Estado, me parece que no governo Conde, foi procuradora do município do Rio de Janeiro e minha orientadora no mestrado e no doutorado, ela tem um livro que fala do direito fundamental à boa administração. Então, depois, se alguém tiver interesse nessa temática, vai servir de pano de fundo para as discussões em torno da governança e compliance na administração pública direta. E acho que é bem interessante algumas cogitações que ela faz e justificativas que ela aponta para a gente reforçar a ideia da aplicação de um sistema de compliance na administração pública direta também de governança. Eu não sei se o Sóton consegue passar e avançar aqui a apresentação. Eu trouxe... aqui é só para que vocês visualizem o que eu estou falando. Tem como apagar essa luz aqui da frente? Fica ruim para a transmissão. Tá, beleza. Então, para quem está assistindo aqui virtualmente, e para vocês que estão aqui presencialmente, as perguntas que são feitas nessa apresentação são as seguintes. O que é o compliance? Quais são os principais pilares do compliance? Eu trago aqui linhas de diferenciação entre compliance, auditoria, ouvidoria, controladoria, integridade, transparência, publicidade e accountability, seguindo aqui a pronúncia do professor Getúlio. O que é e para que serve o compliance? A concepção do compliance sob a ótica da ISO 37301, que me parece que hoje serve como referencial não só para as empresas, como também para a administração pública, e o que fazer diante da identificação
de práticas de não conformidade. Até aqui, eu não entrei no material, no assunto que eu trouxe para vocês. Eu só quis colocar vocês dentro de um contexto em que vocês conseguem identificar a importância do compliance na administração pública direta e o conceito de governança, fazendo uma distinção. O que seria o compliance na administração pública, a governança na administração pública e o compliance e a governança na iniciativa privada. A primeira questão que eu trago para vocês é o conceito de compliance. Aqui um conceito mais objetivo, extraído de livros, né? Não algo criado por mim. O compliance é um ato de estar em conformidade com determinadas leis, normas e regras. Pode ser tanto em relação às determinações jurídicas quanto às políticas corporativas. Então, esse é um conceito que se encaixa perfeitamente no ambiente empresarial e que pode ser transposto para o contexto da administração pública. Claro que aqui a gente não traz a ideia de políticas corporativas, mas a gente poderia falar em políticas institucionais. Para quem é servidor aqui da Assembleia Legislativa ou da Escola do Legislativo, tem lá uma cartilha que você tem que seguir. Você tem o Estatuto dos Servidores que você tem que seguir. E existe uma política interna, institucional, que vocês precisam seguir. Quem está de crachá precisa usar o crachá porque existe uma política interna, institucional. Não posso, quando eu hoje cheguei lá na portaria, tinha uma fila enorme. O Augusto foi lá me salvar, falou, Marcelo, eu tentei te salvar, mas não tem jeito, vai ter que ficar na fila, porque a política aqui institucional é que as pessoas têm que se identificar, têm que passar aqui no detector de metais, enfim, faz parte da política institucional. Nas empresas, sua aplicação consiste basicamente na postura alinhada aos regulamentos, diretrizes e normativas que recaem sobre a organização. Hoje, numa empresa, é mais simples você pensar o compliance e a governança, porque você sabe exatamente quem são as pessoas que fazem parte do corpo diretivo, conselho de administração, você sabe quem é o CEO, você sabe quem faz parte do conselho fiscal, você sabe quem são as pessoas que vão estar diretamente ligadas ao processo de tomada de decisão, você identifica, você tem já pré-concebido um planejamento estratégico, com metas, com objetivos, com tarefas que devem ser colocadas em prática. Quando você fala da administração pública, isso se torna um pouco mais difícil, porque você tem uma pessoa que está na posição de alta gestão, você sabe que essa pessoa que está na posição de alta gestão, daqui a um tempo ela não estará mais. Aqueles que são os seus conselheiros, que são pessoas de confiança, que hoje fazem parte da administração, é possível que daqui a um tempo não estejam mais. E como que eu vou fazer com que esses valores, essas regras, essas normas, elas sejam replicadas e continuadas para uma nova gestão? Então, esse é um desafio a ser enfrentado. Então, poderíamos imaginar, não, mas a diretoria hoje aqui da Escola do Legislativo, ela tem isso tudo muito bem detalhado, muito bem estabelecido, as pessoas seguem os valores institucionais, os valores constitucionais, atuamos em conformidade com a lei, mas será que na próxima gestão será assim? Os próximos governantes também adotarão um padrão de conduta? Será que esses padrões que foram estabelecidos hoje, eles servirão para daqui a 4 anos? Ou eu preciso mudar? Então, são questões que a gente vai avaliar na aplicação dos sistemas de compliance e de governança pública. Significa dizer que eu não tenho aqui uma resposta pronta para você. Marcelo, então me mostra aí qual é o segredo, qual é a fórmula mágica para você aplicar. A gente vai começar a fazer isso hoje. Eu tive recentemente na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e conversei com a equipe do município de Piúma. O prefeito estava presente, os secretários, pessoas que eram da alta gestão, e aí o prefeito falou, Marcelo, vamos colocar isso em prática hoje, porque eu quero isso. Eu falei, não, peraí, não é bem assim, a gente tem que estudar, tem que fazer levantamento, estabelecer uma matriz de risco, fazer algumas pesquisas, relatórios, perguntas,
para que depois a gente possa tentar desenhar um sistema de compliance e depois implementar. A implementação, e isso é um outro fator que é preciso ter em mente, a implementação de sistema de compliance não é algo que acontece de uma única vez. A implementação do sistema de compliance é algo para a vida toda. Ele constantemente será reavaliado, ele será revisado, porque as circunstâncias vão mudar, as pessoas vão mudar, o cenário vai mudar. Aqueles que você se relaciona também são pessoas que vão mudar, né? Algumas pessoas vão ficar na história, né? O que Deus levou, não adianta você querer buscar, então deixa a pessoa aí seguir a vida dela, e vão surgir novas pessoas. Eu, a todo momento, preciso fazer o due diligence para verificar a reputação desse terceiro que se relaciona comigo. Coloquei aqui alguns pilares do compliance. Atenção, esses não são todos os pilares do compliance. Eu coloquei aqui os principais pilares. Algumas pessoas falaram assim, Marcelo, mas eu reconheço, na minha concepção, eu já trabalho em empresa há muito tempo, lá nós temos um sistema de compliance e teriam outros elementos aí para você incluir. Sim, esses são os principais. Compromisso da alta administração. Se eu estou falando de uma prefeitura, o prefeito ele tem que comprar essa ideia. Se eu estou falando do Estado, o governador ele tem que comprar essa ideia. Se eu estou falando no nível da União, o presidente ele tem que comprar essa ideia. Seja o presidente da Assembleia Legislativa, seja o presidente do tribunal, enfim, as pessoas que estão inseridas na alta gestão, elas têm que assumir esse compromisso, porque você vai ter controle. Como eu falei, o poder ele será mais limitado. Eu vou estabelecer restrições. Vão ter, de repente, em determinado cenário, eu não posso fazer determinada escolha na direção X ou na direção Y, porque o caminho correto será a direção Z. Se isso estiver pré-estabelecido, eu preciso seguir esse compromisso. Ah, não, eu vou utilizar o sistema de compliance naquilo que for conveniente para mim. Aí não é compliance. E você tem um compliance simplesmente no papel. O que acontece em muitas empresas. Vamos imaginar que o escritório do professor Augusto queira contratar o meu escritório. Eu digo para ele, Augusto, eu só vou contratar com você se você mostrar para mim que existe um sistema de compliance na sua empresa, porque do contrário, eu não contrato com você. O que o Augusto faz? Ele vai lá, contrata uma empresa terceirizada para implementar de imediato um sistema de compliance. E aí é necessário verificar se de fato esse sistema de compliance está seguindo esses pilares, se há um compromisso da alta gestão em cumprir essas regras e esses valores institucionais que foram pensados inicialmente para estabelecer um limite ao processo de tomada de decisão. Política e procedimentos. A formalização dos valores da administração pública direta, levando em consideração a especificidade de cada órgão. Não existe um modelo único, pré-definido, que será implementado, que será aplicado ou que servirá para todos os órgãos. Então, pensem na Polícia Militar. Mas se você pensar um sistema de compliance para a Polícia Militar, talvez não seja o mesmo sistema que você aplique na Guarda Municipal. Porque a Guarda Municipal, ela não cabe à Guarda Municipal, pelo menos na minha percepção, fazer o policiamento ostensivo. O policiamento ostensivo é competência da Polícia Militar. A Guarda Municipal ela atua preventivamente para a proteção de bens, serviços e instalações no âmbito municipal. Então, Polícia e Guarda Municipal são instituições diferentes, com atribuições diferentes, com competências diferentes, e não são instituições equivalentes. Inclusive, poderia se questionar se a Guarda Municipal é propriamente um órgão de segurança pública ou não, porque o artigo 144 da Constituição, ele traz, no parágrafo 4º, de fato, aqueles que são órgãos de segurança pública, e a Guarda Municipal, a referência, me parece, no parágrafo 8º. Agora que falhou a memória exatamente de qual é o parágrafo, mas a gente consegue identificar isso lá. Então, eu preciso verificar qual é a peculiaridade de cada órgão, né, qual é o objeto de atuação, o campo de atuação daquele órgão para definir um sistema de compliance. Então, aqui na escola do Legislativo, se eu for implementar um sistema de compliance na escola do Legislativo, é diferente do sistema de compliance que eu iria implementar lá na Prefeitura de Piúma.
é um outro cenário, um outro contexto, um outro direcionamento, uma outra gestão, um outro objeto. Então, não tem um padrão único para todas as organizações ou organismos públicos. Matriz de risco. É fundamental eu fazer a análise dos riscos que recaem sobre a minha atividade, sobre a minha instituição. Análise dos eventos com impactos negativos para o alcance dos objetivos da administração pública de acordo com a missão de cada órgão específico. E aí você tem aqui inúmeros riscos. Você pode envolver a questão racial, a questão do direito da mulher, do assédio sexual, do assédio moral. Tudo isso está inserido no contexto do risco. Você tem vários valores que podem ser avaliados numa matriz de risco e você vai definir quais são as medidas de mitigação desses riscos. O due diligence, a devida diligência de terceiros. Eu preciso avaliar, avaliação de parceiros, representantes, agentes públicos. Então, se eventualmente a doutora Adriana me convida para dar aula aqui na Escola do Legislativo, ela precisa saber se eu tenho qualificação, qual é a minha origem, se eu sou uma boa pessoa, se eu já me envolvi com alguma prática ilícita, para ela não correr o risco de alguém fazer uma crítica e falar, imagina, vem imprensa aqui e aí tem um cara aqui que está fantasiado de advogado, fantasiado de professor e não é propriamente um professor. E isso é necessário ser identificado antes dessa contratação. Canal ético. Eu preciso estabelecer um canal de comunicação que esteja pautado nos valores éticos e institucionais e que permita a comunicação com o setor que recebe denúncias. Essas denúncias elas não podem ter um caráter autônomo, as pessoas não podem ser identificadas para que não tenha nenhuma represária, mas que seja possível comunicar as falhas a alguém que fica responsável por mensurar e avaliar os atos de conformidade e os atos de não conformidade. Treinamento e comunicação. Rotineiramente, e aí pelo menos deve-se estabelecer um cronograma de treinamento com todos aqueles que participam da organização pública, da instituição, e eventualmente chamar o público também externo para que compreendam os valores institucionais, as políticas e as regras que foram estabelecidas para dar seguimento àquilo que está posto na Constituição para atender o interesse público. Monitoramento e auditoria, processo constante para identificar se os pilares do sistema de compliance estão funcionando conforme planejado. Então, a auditoria ela vai verificar, vai medir aquele sistema de compliance. Ele funciona? Ele está sendo aplicado? Ele não está sendo aplicado? Ele não funciona. Identifiquei vários atos aqui em desconformidade. Significa dizer que é necessário mudar, estabelecer ou implementar, de fato, um sistema de compliance. Aqui são os pilares principais: compromisso da alta gestão, política e procedimentos, matriz de risco, devida diligência de terceiro, canal ético, treinamento e comunicação e auditoria e monitoramento. Para quem está acompanhando aqui no canal virtual, como eu falei, esses são os principais pilares, mas não são necessariamente todos os pilares do compliance, porque a doutrina vai trazer outras referências. Não sei se todos conseguem enxergar por conta da iluminação, mas eu trouxe aqui as linhas de diferenciação dos termos ouvidoria, controladoria, auditoria e compliance, para que não haja uma confusão. O compliance não é propriamente a auditoria não é propriamente compliance. Compliance não é propriamente a controladoria não é propriamente compliance. Compliance não é propriamente ouvidoria, e ouvidoria não é propriamente o compliance. Eu posso entender que em um sistema de compliance eu vou envolver todos esses elementos. O sistema de compliance, ele repercute no plano da ouvidoria? Sim. Repercute no plano da controladoria? Sim. E no plano da auditoria? Sim, porque ele vai servir de parâmetro, inclusive, para verificar se o sistema de compliance que está sendo aplicado, ele de fato se concretiza, ele tem efetividade ou não. Então, a ouvidoria, a instância que controla, de controle,
de participação social responsável pelo tratamento das reclamações, solicitações, denúncias, sugestões, elogios relativos às políticas e aos serviços públicos prestados sob qualquer forma, regime, com vistas ao aprimoramento da gestão pública. Então, eu preciso ouvir a sociedade. Vamos imaginar, numa empresa privada, é necessário saber o que o cliente pensa de mim. Ter um canal para que esse cliente faça a reclamação, eu apure essa reclamação e eu melhore o meu processo, para que a minha atividade seja mais eficiente, eu tenha uma melhor percepção reputacional e, no final das contas, eu tenha um melhor resultado financeiro. Na administração pública, também eu devo ter um canal para que o cidadão possa apontar as falhas da administração pública, para que eu possa aperfeiçoar os meus processos e que dê uma melhor entrega, atenda, de fato, a necessidade, o anseio daquele cidadão que depende do Estado. Talvez aqui algumas pessoas sejam privilegiadas. Você tem plano de saúde, você tem um carro, você tem uma casa, você tem onde morar, você consegue se deslocar pela cidade. Se você precisar da saúde pública, você tem um hospital ou médico à sua disposição. Só que você tem a classe de pessoas que não tem hospital, não tem carro, não tem moradia. E elas vão se sujeitar, estão sujeitas à atuação do Estado, aos serviços que são oferecidos pelo Estado. Então, eu preciso oferecer um serviço de qualidade, porque eu estou lidando com pessoas. E, no mínimo, todos sabem aqui que o princípio da dignidade humana é o principal referencial do ordenamento jurídico brasileiro. Então, se eu pensar como que o Estado deve agir, o ponto de partida da ação do Estado é a pessoa humana. E o ponto de chegada? Se o ponto de partida da ação do Estado é a pessoa humana, qual será o ponto de chegada? A pessoa humana. Isso é o princípio da dignidade humana. Eu tenho um ponto de partida e eu tenho um ponto de chegada. Isso tem que estar muito claro na ação do Estado. Então, quando eu atendo na condição de servidor público o cidadão, eu não estou simplesmente atendendo alguém que é um cliente do meu serviço, que está ali por favor. Não, essa pessoa depende da minha atuação. E dependendo da forma que eu atender essa pessoa, eu estou trazendo um prejuízo enorme. Eu vou afetar a vida dessa pessoa. E isso precisa ser considerado quando eu penso num sistema de compliance na administração pública. A controladoria é um órgão de controle interno do governo responsável por realizar atividades relacionadas à defesa do patrimônio público e o incremento da transparência de gestão, por meio de ações de auditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção e ouvidoria. Então, percebam que a controladoria ela aparece como um órgão que vai ter esse papel atuante, tanto no sistema, tanto na perspectiva da prevenção, quanto na perspectiva da repressão. Dar conhecimento ao Ministério Público, determinado ato de improbidade administrativa, apurar através de processos internos, enfim. E aí, muitas vezes, você vai, através da controladoria, comandar ou transferir determinado fato que foi apurado para análise do Tribunal de Contas ou dos tribunais de contas. A auditoria consiste no processo sistemático de obter, avaliar objetivamente a evidência para determinar se a informação ou as condições reais de um objeto estão de acordo com critérios estabelecidos. Então, percebam que a auditoria ela se aproxima do compliance, mas a auditoria ela já vai para apontar o erro, para apontar a falha. Enquanto o compliance não. O compliance, o sistema de compliance, ele está para evitar o erro, para evitar a falha. Então, é um sistema complexo e organizado de procedimentos de controle de risco e prevenção de valores intangíveis que deve ser coerente com a estrutura organizacional. Uma outra questão, e aqui é importante fazer uma distinção entre o compliance, o sistema de compliance e o programa de integridade. O programa de integridade, vocês vão ver aí várias normas que já foram estabelecidas e publicadas, inclusive
por decreto, no âmbito do município do Rio de Janeiro, projeto de lei aqui no estado do Rio de Janeiro, que está voltado para a integridade. A ideia de integridade está diretamente ligada ao combate à corrupção. Mensalão, Petrolão, então tudo isso acendeu a luz para a integridade. Então, há toda uma preocupação no ambiente público quanto à preservação da integridade e o combate à corrupção. Então, a qualidade ou estado de alguém que é íntegro e que possui conduta reta, ética, justa, honesta, proba. Integridade é sinônimo de honestidade, retidão e imparcialidade. O sistema de compliance ele está para além do combate à corrupção. Então, cuidado. Né? Programa de integridade é uma coisa e compliance é outra coisa. O sistema de compliance ele abrange os programas de integridade, mas não tem o mesmo significado. O programa de integridade é algo mais reduzido. Então, entender ou interpretar o conceito de compliance como programa de integridade é algo muito reduzido, é muito superficial, porque o programa de integridade está muito mais voltado para o combate a práticas fraudulentas. E o sistema de compliance, de tudo aquilo que eu comentei aqui com vocês, ele está voltado para mitigação de riscos, para a busca da eficiência, para a qualificação do processo de tomada de decisão. Transparência, conjunto de metodologias que obrigam todas as entidades a prestar contas com a população, utilizando a internet como meio principal, divulgando as ações do governo em relação ao uso de verbas públicas e atitudes políticas e de planejamento. Então, transparência é um tema que vem ganhando cada vez mais força no âmbito da administração pública, os tratados internacionais, inclusive na União Europeia, você tem uma série de normas que fazem referência à transparência na administração pública. Aqui no Brasil, o projeto de emenda constitucional, que faz referência à reforma administrativa, fala também em transparência. Me parece que a própria lei de licitações, a nova lei de licitações, a lei 14.133 de 2021, faz menção à transparência, que não significa propriamente o compliance, porque ser transparente significa permitir ver além do que está posto à minha frente. Vamos imaginar que eu cheguei em determinada região e tem pessoas tomando banho numa lagoa. A água é muito turva, as pessoas da parte de cima do corpo, né, até a cabeça, estão sem roupa. Mas eu não consigo identificar se essas pessoas estão sem roupas da cintura para baixo, porque a água é turva. Se a água ela for transparente, quem tiver nu, eu vou enxergar. Quem estiver fazendo coisa errada, eu vou enxergar. E aí, se essas paredes elas fossem translúcidas, tudo que estivesse acontecendo aqui dentro, as pessoas iriam enxergar. Isso é ser transparente. Mas não significa dizer que no ambiente de transparência não aconteça coisa errada. Como que essa transparência, como que as informações elas estão sendo passadas, estão sendo transparentes? Ser transparente não significa ser claro e objetivo. Eu posso ser transparente, mas tudo que você está enxergando não é compreendido. Porque a linguagem que eu utilizo é uma linguagem para que você não compreenda. Então, se você vai no site de determinadas prefeituras, você tem uma série de informações. Mas a tecnicidade da informação ela é tão profunda que você não consegue compreender. Está sendo transparente? Sim. Mas está sendo compreendido? Não. Está sendo claro? Não. Está sendo objetivo? Não. Então, cuidado. Né? Exigir transparência não significa qualidade da informação. Não significa publicidade. Publicidade é uma coisa, transparência é outra. Quando se fala em publicidade, não é simplesmente você tornar público. Publicidade é você fazer com que a sociedade compreenda aquilo que foi praticado.
para que eu possa, inclusive, intervir no processo de tomada de decisão. Isso sim é publicidade. Então, tornar público pode ser se enquadrar no conceito de transparência, mas não propriamente no conceito de publicidade. Então, a publicidade é uma característica do que é público, conhecido, não mantido em secreto. Significa atrelar as decisões do governo à autoridade da cidadania, seja por meio de instituições, seja através de participação da própria sociedade, nos processos de escolhas e decisões públicas. Então, eu preciso analisar o contexto, eu preciso analisar o cenário, eu preciso analisar as pessoas que serão atingidas por determinada decisão, até para verificar a qualidade dessa decisão. Eu vou, num sistema de controle, apurar a legitimidade das escolhas públicas. Então, eu posso ter uma decisão que foi apoiada na lei, mas ela não é legítima, porque a lei por si só, ela não traz o conceito de justiça. Acho que todos sabem disso aqui, exceto aqueles que não estudam mais profundamente o direito. Nem sempre a lei ela será justa. Eu preciso apurar numa situação concreta, né, se de fato aquela tomada de decisão ela goza de legitimidade ou não. A Alemanha nazista é um exemplo. Se for apurar atos nazistas, talvez você chegue à conclusão que foram atos legais. Agora, quando você for apurar a legitimidade daqueles atos, você vai chegar à conclusão que foram atos não legítimos ou ilegítimos. E a legitimidade está relacionada à aceitação, à compreensão, ao entendimento e ao consenso da sociedade. Accountability, e aí, mais uma vez, faço referência aqui ao professor Getúlio, eu falava accountability, utilizando, depende se a sua pronúncia é do inglês britânico ou inglês norte-americano. Não, essa é accountability. Accountability não é simplesmente prestar contas, como seria numa interpretação literal e que se aplica no ambiente empresarial. O accountability, ou accountability, como vocês preferirem, é algo mais abrangente, obrigação imposta aos agentes e entidades públicos quanto à responsabilidade fiscal, gerencial e programática. Ou seja, não é simplesmente prestar contas, é assumir responsabilidades. Além de responsabilidade, eu preciso levar em consideração a responsividade, que é o compromisso de atender os anseios daqueles que dependem da minha ação, dependem do meu processo de tomada de decisão. Então, responsividade e responsabilidade. Ser responsivo e ser responsável. Também é compreendida como responsabilidade que recai sobre a instituições e agentes públicos cuja competência envolve o processo de tomada de decisão para alocação de recursos e obtenção de melhores resultados. Não sei se eu fui claro aqui na explicação de cada um desses elementos, para que vocês possam identificar a diferenciação entre todos aqueles que eu mencionei aqui e o conceito de compliance. Agora, já entrando na questão propriamente do compliance, a pergunta é, essas perguntas foram feitas, a Maria Estela não está aqui, mas em uma das aulas lá do mestrado e do doutorado, um aluno muito querido que é me orientando, o Vinícius Ludigeiro, ele falou, professor, eu quero saber o que significa e para que serve. E por isso que eu coloquei aqui essa apresentação. Então, você tem aí a concepção de conjunto de mecanismos e procedimentos setoriais, promoção eficaz, eficiente e efetiva na análise da gestão de riscos, então isso se engloba na concepção do que é o compliance e para que serve, monitoramento e execução das políticas públicas, fortalecimento da comunicação, aqui já teríamos para que serve o compliance, da comunicação interna, ampliação, interação entre órgãos e entidades da administração pública, incentiva a denúncia de irregularidades e controle da corrupção, que aí seria um dos braços compliance, como eu falei aqui, já mais diretamente ligada à concepção, à ideia, o conceito de integridade. Me parece interessante, não necessariamente obrigatório, mas interessante, que
no ensaio de implementação ou de estruturação de um sistema de compliance, eu tenha como referencial a ISO 37301. A ISO 37301, ela traz ali padrões, né? A BNT, assim como para pesquisa, eu preciso conhecer quais são os referenciais, a padronização para determinados documentos. E a ISO 37301 traz uma padronização para a sistematização ou para a modelagem de um sistema de compliance. E, na perspectiva da ISO 37301, o compliance seria, nos âmbitos institucionais e corporativo, o conjunto de disciplinas utilizadas para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades da empresa, bem como para evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer. Aqui é um conceito que a gente pode utilizar para a definição de compliance, segundo a ABNT e a ISO 37301. E uma das perguntas que me foi feita quando eu fui falar de compliance na Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro foi a seguinte: Marcelo, a administração pública ela já está sujeita ao princípio da legalidade. Para que implementar ou desenhar um sistema de compliance? E aí cabe uma outra pergunta. Será que o princípio da legalidade ele é suficiente para o agente público cumprir a lei? Não sei qual seria a resposta de vocês, mas para mim parece que não. E se fosse suficiente, a gente não teria esse cenário que temos hoje em determinados setores da administração pública e também na iniciativa privada. Não haveria necessidade de alterar a lei de licitações. A preocupação com atos corruptivos, conflito de interesses, que existe não só no âmbito privado particular, como também na administração pública. Esse é um problema, né? Conflitos de interesses. Significa dizer que o compliance ele cabe perfeitamente, ele se insere perfeitamente, ele se encaixa perfeitamente no princípio da legalidade, até porque não dá para se falar em legalidade estrita na administração pública. Pensem vocês, para quem atua aqui junto ao Poder Legislativo, seja na Escola do Legislativo ou na Assembleia Legislativa, a pergunta é, o seu dia a dia, o seu agir administrativo, a sua praxis administrativa, ela está 100% regulada na lei? Ou você tem que tomar decisões, praticar determinados atos, que você não olha para ver se esse ato está previamente estabelecido na lei? Imagina só, toda hora você, não, peraí, deixa eu ver aqui se eu posso fazer isso. Não, peraí, deixa eu ver aqui se eu posso te atender nesse modelo. Não, o dia a dia, a rotina, ela vai te moldar, né, você vai agir de acordo com determinados atos que já são repetidos, que são praticados. A praxis administrativa, a rotina diária vai te levar a tomar determinadas decisões, a determinadas ações, até para que você dê uma resposta prática, efetiva. Não adianta você dar uma resposta com base na lei que não seja prática e não tenha efetividade. E é por isso que a gente constrói a ideia de que o controle que recai sobre a administração pública não seria puramente um controle de legalidade, mas sim um controle de juridicidade. Porque eu preciso avaliar se aquela ação administrativa ela foi tomada de acordo com os valores constitucionais e não simplesmente com valores estabelecidos na lei. É claro, a lei ela vai regulamentar a Constituição, ela vai objetivar a minha ação, ela vai descrever determinadas condutas, mas não há como o legislador descrever todas as condutas. Imagina o legislador escrever cada passo que o servidor público dá. Impossível. Então, a ideia de legalidade estrita, por si só, não é suficiente para você regular a administração pública. E o sistema de compliance me parece que é um facilitador para aproximar a ação administrativa dos valores constitucionais e também dos valores legais. Esse desenho que eu coloquei nessa apresentação foi extraído
da própria ISO 37301, que ela diz ali quais são as práticas, né, que devem ser adotadas, seja pela alta gestão, para aqueles que vão implementar o sistema de compliance, e aqueles que devem colocar em prática e atuar em conformidade com as políticas institucionais e com os valores institucionais. Então, seria planejar inicialmente, que envolve o comprometimento de todos os níveis para determinar o escopo, a política do compliance, os papéis e responsabilidades, obrigações e riscos, o fazer, relacionado ao apoio, à competência e consistência, comunicação e treinamento, operação, controles e procedimentos de documentação, o checar, auditoria interna, análise crítica pela direção, monitoramento e medição, levantamento de preocupações e processo de investigação. E, por fim, o agir estaria relacionado ao gerenciamento do não compliance e à melhoria contínua. Como eu falei, o fato de você ter um sistema de compliance, seja na administração pública, ou seja, na iniciativa privada, por si só não vai garantir a ação em conformidade. Eu vou precisar monitorar e acompanhar e identificar aquelas condutas em desconformidade. Não sei se alguém aqui é advogado, já atuou na área trabalhista, ou conhece do direito do trabalho. Eu posso, inclusive, hoje, despedir o empregado por justa causa, porque ele não se adequou à política de compliance. Aí seria uma justificativa. Se eu tenho a demissão em justa causa, é aquela que demanda uma justificativa. Se eu falar assim, Marcelo, mas o compliance não é uma cláusula contratual. Não, mas na cláusula contratual eu coloquei que ele deveria observar as políticas institucionais, inclusive as políticas de compliance que foram apresentadas a ele no momento em que ele foi contratado. Ele descumpriu o contrato? Sim, descumpriu o contrato. Se ele descumpriu o contrato, cabe o quê? Rescisão contratual. Motivada? Motivada. Ele não cumpriu o contrato. Qual foi o acordo que eu fiz com ele? Haja em conformidade. Se ele agiu em desconformidade, e aí algumas empresas têm utilizado as políticas de compliance. Na administração pública, eu poderia instaurar um processo administrativo disciplinar porque o servidor público não cumpriu a política de compliance? Sim. Seria, inclusive, um instrumento para garantir a segurança jurídica no que toca à aplicação da lei de improbidade administrativa. Eu tenho medo de ser servidor público. Não sei se vocês têm medo, mas eu tenho. Tenho medo. Porque se corre o risco de sofrer uma ação por improbidade administrativa. E até que você prove o contrário, seu nome já apareceu na capa do jornal. A doutora Maria Cristina, que gosta de ver o jornal impresso, imagina, sai a minha foto estampada na página do jornal. Para eu reverter a minha reputação, a minha imagem reputacional vai custar muito caro. E a importância do compliance, eu vou tentar preservar essa imagem reputacional, porque eu vou poder justificar, eu vou ter condições de descrever que a minha conduta, por mais que aparentemente ela não tenha sido a conduta correta, foi uma conduta tomada, uma conduta escolhida em conformidade com as políticas institucionais e com as políticas de compliance. Então, serviria como instrumento de justificativa para eu apresentar a legitimidade da minha ação, a legitimidade da minha escolha. Na própria ISO 37301, nós temos também a referência aos elementos de um sistema de gestão de compliance, e por isso que eu trouxe essa apresentação. Depois, quem tiver interesse, eu acho que há a disponibilidade da ISO 37301. Se alguém não tiver essa disponibilidade, eu vou deixar aqui meu e-mail, meu contato, posso passar para vocês. Então, comprometimento em todos os níveis, determinação do seu escopo, elaboração de política de compliance, definição de papéis e responsabilidades, levantamento das principais obrigações e riscos de compliance, apoio, competência e conscientização, comunicação e treinamento, operação, controles e procedimentos, monitoramento e medição, documentação, auditoria interna, análise crítica pela direção, levantamento de preocupações, processo de investigação, gerenciamento não compliance e melhoria contínua. Então, são
18 tópicos aqui, por isso que eu falei, no início eu apresentei os principais pilares do compliance e trouxe 6 pilares. Aqui nós temos já 18 pilares para a implementação de um sistema de compliance. Esse modelo também pode ser utilizado para a administração pública. Termos e definições da ISO 37301. Lá a gente vai encontrar algumas definições que estão padronizadas. Você pode, de repente, na doutrina, encontrar conceitos diferenciados, porém aproximados. Cultura do compliance. O que significa? Valores, ética, crenças e conduta que existem por toda a organização e interagem com as estruturas e os sistemas de controle da organização para produzir normas comportamentais que contribuem com o compliance. Então, você pode ter, por exemplo, um código de vestimenta, um código de comunicação. Não sei aqui se na Escola do Legislativo vocês têm um grupo de WhatsApp para os servidores. Nesse grupo de WhatsApp, eu não posso falar qualquer coisa, eu não posso publicar qualquer coisa, porque existe uma norma institucional, uma política, uma cultura que deve ser preservada. Obrigações de compliance, requisitos que uma organização mandatorialmente tem que cumprir, como também os que uma organização voluntariamente escolhe cumprir. Quando se fala do compliance, vamos pensar na esfera privada. Eu tenho que me submeter às regras que já estão pré-estabelecidas, sejam regras instituídas pelo Poder Legislativo, sejam regras estabelecidas na Constituição, sejam normas instituídas por decreto, ou sejam aquelas regulamentações por força das agências reguladoras, de órgãos de controle, como a Comissão de Valores Mobiliários, enfim. Eu preciso observar essas regras que têm natureza exógena, como também aquelas regras de natureza endógena, que são as normas de caráter interno. E aí um exemplo que eu citei aqui, código de vestimenta, questão de comunicação, meu e-mail institucional, eu não posso utilizar esse e-mail institucional para fins pessoais, somente para fins institucionais. Significa dizer que as obrigações de compliance, elas estão para aquelas regras externas, como também para as regras internas que são voluntariamente estabelecidas. Compliance é atendimento de todas as obrigações de compliance da organização, ou seja, para estar em compliance, para estar verde, eu preciso avaliar se essas regras, se essa política ela está sendo efetivada. Não compliance, não atendimento de obrigações de compliance, ou seja, toda a política institucional, todos os valores, ou determinados valores, determinadas regras, não foram cumpridas, não foram colocadas em prática. E os riscos de compliance, probabilidade da ocorrência e as consequências não compliance com as obrigações de compliance organizacional. Então, foi evidenciado que é muito comum determinadas piadas que ofendem a honra e a moral das mulheres no ambiente institucional. Então, você tem aqui um risco de compliance. Foi identificado que não há um mínimo reservado para pessoas com deficiência em determinado cargo, em determinado setor. Bom, quais são as justificativas? Claro que você pode mensurar, né? Determinada ação, determinada atribuição institucional não permite uma pessoa que tenha determinada deficiência física naquela atividade, mas eu posso ter uma atividade alternativa para encaixar essa pessoa. Por que não tem uma pessoa com deficiência física nessa unidade? Então, deve-se verificar os riscos de compliance, porque isso estará sujeito a controle. Liderança. Na posição de liderança, aquele que é líder, ele tem que se comprometer e cumprir efetivamente aquilo que foi posto através das políticas do compliance, porque senão ele está contrariando tudo aquilo que foi estabelecido. E aí deve-se partir da alta gestão. Planejamento é fundamental, não só na administração pública, como na iniciativa privada e na nossa vida pessoal. Então, se eu for viajar
para determinado lugar, eu tenho que verificar quanto que eu vou precisar, se lá aceita real, se eu tenho que fazer um câmbio, a passagem de ida e volta, eu tenho que me planejar. Apoio. É interessante que tenha a compreensão e o apoio de todos os gestores, de todas as partes envolvidas, a operação, a avaliação de desempenho, a melhoria e o contexto da organização. Então, são requisitos estabelecidos pela ISO 37301, ou eventualmente, Marcelo, obrigatoriamente a administração pública vai ter que seguir esses padrões. Parece que aqui é uma orientação, que não propriamente uma determinação. Se porventura alguma empresa queira uma certificação da ISO que segue todos esses elementos para o compliance, ok, mas simplesmente eu quero implementar um sistema de compliance sem me preocupar propriamente com a certificação, eu posso adotar outros critérios e outros padrões que não estão ali estabelecidos. Aqui é a questão do leite derramado, né? Quando você se depara com o problema. O que fazer diante da identificação de práticas de não conformidade? Então, a prática de não conformidade é aquele que postou uma mensagem política no grupo do WhatsApp, é a pessoa que fez uma postagem no Instagram falando mal da instituição, enfim, questões de natureza comportamental que não se adequam à política institucional. Então, identificar as causas da não conformidade, o que levou àquela conduta, aquela postura comportamental, e fazer uma análise sobre aquilo que pode ter dado origem ao problema, avaliar a existência de falhas similares. Bom, será que outras pessoas estão também se comportando dessa maneira? O que levou essas pessoas a se comportarem dessa maneira? O que gerou isso? Então, verificar se algum processo está em desalinho com as diretrizes institucionais e se determinado comportamento similar pode gerar impacto negativo. É a história da pergunta, né? Por que determinado documento tem que ter 3 vias? A professora Vanice citava esse exemplo. Por que determinado documento tem que ter 3 vias? Por que determinado documento tem que ter um carimbo físico? Ah, não, porque sempre foi assim. Não. Sempre foi assim, não. Tem que ter uma justificativa para você utilizar 3 vias. Qual é a necessidade? Ah, não, as 3 vias são arquivadas. E não vai para nenhum outro departamento, para nenhum outro setor. Então, existe uma falha. Eu tenho que apurar essa falha e reformular esse processo, orientar para que as pessoas não cometam essa falha. Eu citei o exemplo do carimbo, porque hoje, como os documentos são eletrônicos, exigir um documento carimbado me parece algo arcaico. Exigir uma assinatura física, né, ou descrita, também talvez não seja mais necessário. Você tem várias alternativas aí da assinatura eletrônica. Pode você ter numa empresa, tem empresas que não utilizam documentos físicos para evitar a impressão, a utilização de papel, porque, de certa forma, isso gera um impacto no meio ambiente. Pode ser uma política de compliance, que você não tem uma determinação legal dessa natureza, isso pode estar compreendido na concepção do ISD. E apurar a possibilidade de reprodução de falhas no futuro, realizar um juízo preditivo em torno dos comportamentos nocivos que possam colocar em risco o sistema de compliance, bem como afetar os valores institucionais e a imagem reputacional da organização. Então, fazer um juízo preditivo significa você se antecipar, analisar o cenário, tentar identificar as possíveis consequências de uma ação para você inibir o máximo possível consequências negativas. Então, quando você está diante de uma lei que foi editada, eu posso editar uma lei levando em consideração possíveis situações que venham a atingir a sociedade de forma negativa. Então, aquela história, eu preciso esperar acontecer para criar a lei, eu posso me antecipar ao fato para criar uma lei. E no ambiente institucional também posso me antecipar a determinados fatos para criar determinadas regras e determinadas políticas. Evidentemente, nem sempre é possível, né? Quem esperava que nós teríamos em 2020 um cenário de pandemia? Alguns até poderiam cogitar, mas talvez não acreditassem naquela cogitação, mas enfim, tivemos aí um cenário de pandemia que gerou uma reformulação
de todos os processos, pessoas que tiveram que se restringir ao ambiente domiciliar, determinadas práticas que não eram mais possíveis, não seriam mais possíveis no ambiente presencial, mas sim no ambiente virtual, que as pessoas ainda hoje continuam atuando, exercendo suas práticas profissionais virtualmente e não presencialmente, até por uma questão de benefícios, comodidade, menos custos. Eu acho que a pandemia mostrou isso para a gente, trouxe algumas oportunidades. E para a gente finalizar, eu acho que já cansei muito o ouvido de vocês, aproveitando que a Maristela está aqui. Maristela, de tudo que eu falei, que não é muita coisa, é só uma análise puramente superficial, de tudo que eu falei aqui, as perguntas que são feitas são as seguintes. O que é o compliance? Aqui eu tentei fazer um juízo preditivo, me antecipar às possíveis perguntas. O compliance é o ato de estar em conformidade com determinadas leis, normas e regras. Pode ser tanto em relação às determinações jurídicas quanto às políticas corporativas. E aí, Maristela, talvez se a ideia era, no final da palestra, distribuir um questionário e dar uma nota para cada um. Mas eu não queria ser cruel a esse ponto. Eu falei, não, já vou colocar aqui as perguntas e aí já trago as respostas. O que é, para que serve o compliance público? Qualificar o processo de tomada de decisão, prevenir os riscos, manter a conformidade e monitorar as políticas públicas, fortalecer a comunicação interna e primar pela integridade. Então, para quem está acompanhando pelo virtual, então, basicamente, essa seria a ideia do que é e para que serve o compliance na administração pública, especialmente na administração pública direta. Quais são os principais pilares do compliance? Compromisso da alta administração, política e procedimentos, matriz de risco, devida diligência de terceiros, canal ético, treinamento, comunicação, monitoramento e auditoria. Aqui, mais uma vez, é uma sugestão, não propriamente um padrão a ser observado por todas as organizações. Você pode se deparar com outros pilares, como eu apresentei aqui na ISO 37301, você consegue identificar pelo menos 18 pilares. O que fazer diante da identificação de práticas de não conformidade? Então, foi identificado, foi apurado através de uma análise, ou chegou por intermédio de um canal de denúncia, uma conduta, um comportamento que não se adequa aos padrões estabelecidos pela política institucional e pelas regras de compliance. Identificar as causas de não conformidade, avaliar a existência de falhas similares, apurar a possibilidade da reprodução dessas falhas no futuro, para você, mais uma vez, qualificar o seu processo decisório e você ter uma gestão mais eficiente. Então, eu acho que eu tentei aqui, na medida do possível, pessoal, falar o que nós temos hoje de mais novo sobre compliance na administração pública, sobre o conceito de governança pública. É claro que eu não estou trazendo aqui verdades absolutas, muita coisa a gente precisa avaliar e reavaliar. O propósito era muito mais, em vez de dar respostas para vocês, fazer com que vocês tenham novas perguntas sobre a possibilidade, os desafios, os gargalos que a administração pública direta vai enfrentar no futuro para que um sistema de compliance ou uma gestão por governança, de fato, seja colocada em prática, seja consolidada e seja efetivada. Então, do mais, é agradecer o convite da Escola do Poder Legislativo, do Legislativo aqui do Estado do Rio de Janeiro, agradecer a participação de vocês, não imaginava que o auditório ia estar tão cheio. Hoje, eu não sei a quantidade de pessoas que estão acompanhando aqui no virtual, Sóton, não sei se você consegue, se está legal, mas a gente também fez uma divulgação em massa, para o pessoal comparecer, acompanhar pelo virtual. Então, deixo aqui, registro o meu agradecimento em nome da pós-graduação, do programa de pós-graduação da Universidade Estácio de Sá, da instituição da Universidade Estácio de Sá, de todos os professores, dos nossos alunos. Agradeço todos os alunos que acompanharam, os colegas que também aceitaram o convite, a doutora Maria Cristina Musa, que fez a gentileza, me mandou mensagem, vou estar lá, hein? Conta comigo. Agradecer aqui
minha esposa ter ficado até esse momento ouvindo aqui atentamente a fala sobre compliance da administração pública. Em casa a gente conversa muita coisa, né? Ainda não vai ouvir mais uma vez aquele negócio que você fala de compliance, mais uma vez. Mas tem muita coisa ainda para falar de compliance e governança pública. Então é isso, pessoal. Agradeço a participação de todos vocês. Maristela, obrigado por ter feito essa ponte e me coloco à disposição de todos. Eventualmente, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar ou avançar, que atue diretamente na advocacia com compliance, seja na esfera pública ou privada, eu me coloco à disposição. Deixei aqui o meu e-mail, marcelosantos.adv.juris@gmail.com, meu telefone de contato e o meu canal no Instagram. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Apresentar aqui. Mostrar aqui o pessoal do virtual. Muito obrigado. Obrigada, tá, professor? Obrigado, eu que agradeço o convite.